Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já está disponível nos cinemas brasileiros. Eu assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência. Será que esse filme foi uma boa adição para a franquia Jogos Vorazes? Se você está curioso para saber o que eu achei do filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal. The Hunger Games are to punish the districts. Those tributes don't have a choice. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. A franquia Jogos Vorazes teve início nos cinemas em 2012 com o primeiro filme, que apresentou pra gente esse universo maravilhoso desse mundo distópico, onde nós conhecemos Panem, nós conhecemos os 12 distritos, depois a gente descobre que são 13 distritos, tem a Katniss, tem o Pita, tem o Haymitch, tem o Cina, tem muita luxúria da capital, investindo milhões em seus tributos para que os Jogos Vorazes sejam cada vez mais grandiosos, mais icônicos. É claro que a gente se apaixonou por esse universo, né? Por esses amantes desafortunados do Distrito 12. E esses filmes são baseados também numa série de livros que teve início em 2008 com o primeiro Jogos Vorazes, depois em 2009 tivemos o Em Chamas e a Esperança em 2010. E recentemente, em 2020, nós tivemos o lançamento do livro Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E logo que esse livro foi lançado, nós já tivemos o anúncio que seria também uma adaptação cinematográfica. Dentro da cronologia do cinema, esse é o quinto filme, né? Já que os Jogos Vorazes, a Esperança foi lançado em duas partes. E na linha do tempo dos livros, esse é o quarto livro. Em ambos os casos, trata de uma prequela dos acontecimentos que nós presenciamos nos livros e nos filmes originais. Logo que esse filme foi anunciado, as pessoas começaram a falar que a Jennifer Lawrence ia aparecer no filme, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Será que ela aparece? Será que ela é mencionada? Bom, vamos entender tudo isso nesse vídeo. Anos antes de se tornar o presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray, o tributo feminino do Distrito 12. Antes de começar a falar do filme, vale mencionar que eu não li o livro, então tudo que eu vou contar aqui pra vocês é com base na minha experiência com o filme. Esse filme é um filme de origem, mas origem de quem? Origem dos jogos? Não exatamente, é a origem do vilão Presidente Snow que nós conhecemos nos filmes originais, né? Aquele presidente icônico que usa sempre a rosinha, que tem cheiro de rosa, e a gente vai acompanhar bem o início dos jogos, já que aqui os jogos estão em sua 10ª edição. E isso é importante mencionar porque a sua experiência com o filme tem muito a ver com as suas expectativas para esse filme, tá? Porque eu fui assistir esse filme com as expectativas de que eu fosse encontrar algo parecido com os filmes originais. Aqui não, é tudo muito desconstruído e isso foi acontecendo comigo conforme o filme foi rodando. No início eu não estava gostando do filme, depois eu passei a gostar do filme, e aí na reta final eu fui ficando com gosto amargo, mas eu vou explicar tudo isso daqui pra vocês, fiquem tranquilos. Como se trata do início dos Jogos Vorazes, nós acompanhamos as sequelas mais recentes da guerra, que fez com que tudo isso se transformasse no que se transformou, do que nos outros filmes, que as coisas já estão bem resolvidas, os Jogos Vorazes já é um sucesso e tal. Aqui é o início de tudo isso. E eu acho que nessa parte de introduzir o Snow junto com o início dos Jogos Vorazes, o filme é bem feliz. O roteiro tem umas amarrações bem interessantes, os personagens eles contribuem para que isso seja possível, principalmente com a adição de dois atores muito importantes para o cinema, que é o Peter Dinklage, que faz aqui um dos idealizadores dos jogos, a Viola Davis, que faz a personagem Doutora Gall, e ela é basicamente a mentora do Snow. A gente percebe que tem muitas características do Snow nos filmes originais que vieram da Doutora Gall. Então aqui nós vamos conhecer mais sobre a capital, né? Diferente dos outros filmes, onde a gente acompanha a visão dentro do Distrito 12, aqui nós acompanhamos dentro da capital. Nós vamos entender então que tem aqui um grupo de estudantes, toda vez que eles chegam no final do curso ali, né, sei lá, do ensino médio deles, eles precisam entrar na faculdade. E para que eles ganhem uma bolsa, eles precisam ter boas notas e fazer ali como se fossem uns testes dentro da escola para eles conseguirem essa bolsa através de suas avaliações. Nessa 10ª edição dos Jogos Vorazes, as coisas serão um pouco diferentes, já que esses estudantes serão responsáveis pelos tributos. Aqui vai ser a primeira vez que os tributos vão receber uma mentoria. Então essa coisa dos mentores que nós já conhecemos, né, como por exemplo o Haymitch, aqui é a introdução disso nos Jogos Vorazes. Cada um desses alunos será responsável por um tributo, então nós temos 24 tributos, como a gente já conhece, que são 2 tributos de cada distrito. O Snow será responsável pela tributo do Distrito 12, a Lucy Gray, interpretada pela Rachel Zegler. A gente já percebe logo na colheita ali do Distrito 12 que a Lucy, ela tem uma característica bem específica e bem forte, né? Ela
ela veste umas roupas estranhas, ela é mais da vibe de humanas, então ela tá sempre cantando, ela tem umas ideias esquisitas de humanas, né, gente? Ela vive da arte. E ela começa a cativar as pessoas da capital por conta da música, por conta do seu estilo rebelde, né? Ela tem aquela coisa que a Katniss também tem. E conforme aí as coisas vão acontecendo, o Snow vai se aproximando mais da Lucy e começa a nascer ali meio que um romance entre os dois. O filme, ele é dividido por capítulos. E nesses primeiros capítulos, onde a gente acompanha essa preparação para os Jogos Vorazes, é bem interessante. Gostei da personagem da Viola Davis, o personagem do Peter. Trouxe aí uma boa adição para esse universo, que é um universo muito interessante de Jogos Vorazes. Então tudo isso foi caminhando muito bem. Esse filme, ele tem um grande ápice, que é os Jogos Vorazes, que é o que a gente espera, né? Porque o filme se chama Jogos Vorazes, a gente quer ver aquela arena, a gente quer ver os tributos se enfrentando, aquela coisa toda. Quando o filme chega nesse momento, ele é muito interessante. Então a gente acompanhar também essa arena mais crua, né? Sem aqueles recursos mirabolantes, também é legal, porque a gente percebe a evolução ao longo desses muitos anos, dessas décadas, de como isso se tornou algo tão grandioso e aqueles tributos passaram a ser celebridades. Aqui, os tributos são tratados como lixos. Inclusive, eles não têm nem hotel para eles ficarem, eles ficam dentro de uma jaula. E é o Snow que começa a introduzir a ideia na personagem da Viola Davis de que os jogos podem ser maior do que são. Ele começa a introduzir essa ideia de patrocinadores, de que os tributos precisam ser vistos como heróis, né, dos seus distritos, para que as pessoas possam assistir e torcer por eles. Então toda essa mitologia nova de Jogos Vorazes é como se eu estivesse assistindo Jogos Vorazes pela primeira vez. Só que é um filme de 2 horas e 45. Ou seja, para preencher todo esse tempo tem que ter muita coisa, tem que ter uma história que faça sentido dentro dessa duração. E eu acho que esse é o principal problema de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É o excesso de tempo. Tem muito tempo e eles não souberam distribuir a história para que ela ficasse interessante, pelo menos para minha experiência, do início ao fim. Quando passa esse grande ápice, eu olhei no relógio e eu vi que ainda faltava praticamente 1h30 de filme. Aí eu pensei, meu Deus, o que eles vão fazer para preencher essa 1h30? A partir deste momento, o roteiro começa a se arrastar. O filme tem várias barrigas, várias cenas que são completamente desnecessárias, diálogos extremamente expositivos sobre tudo, para você entender exatamente por que o Snow é desse jeito, porque fulano é daquele jeito. A personagem da Rachel Zegler, ela é cantora, né, como eu falei pra vocês. Então tem várias cenas de música no filme e ela canta muito bem. Ela já tinha mostrado todo o seu talento em West Side Story, eu me apaixonei pela personagem Maria. Então os números musicais, eles são interessantes, são bem interpretados, as músicas são bonitas, mas eu confesso que em alguns momentos passa do ponto. E isso acontece por conta da duração do filme. Eu acho que o principal problema aqui é a duração. Assim como nos filmes originais, tem muitos personagens para ser apresentados, pra gente entender. São 24 tributos, mais os 24 alunos, mais o apresentador, mais a Viola Davis, mais o Peter, mais todo mundo. E essa duração toda não é capaz de dar conta disso. Muitos personagens serão descartáveis, tem personagem que nem tem fala, a gente só vê o personagem parado lá, de repente ele morreu, ou o cara sai de cena porque o tributo dele morreu. Porém, os personagens que são o foco no filme, eles até são bem desenvolvidos, com exceção de 2 personagens que eu queria ter visto mais dele, que é a Doutora Gao e o Higgbottom, que são interpretados por Viola Davis e o Peter Dinklage. Eu acho que esses 2 personagens, eles tinham tudo para entregar mais nuances, entregar mais camadas, eles estão muito superficiais. A personagem da Viola Davis, por exemplo, ela tem uma aparência muito chamativa, então toda vez que ela aparece é muito interessante. Você fala, nossa, ela é legal. Quando ela entra em cena, é sempre de um jeito misterioso, né? Quando o personagem olha, ela já tá ali na cena e não é uma personagem básica. Ela tem tanta coisa pra entregar, ela tem tanta coisa pra dizer, que o roteiro não sabe lidar com tanta força. Eu não sei se no livro ela tem um desenvolvimento melhor, se ela aparece mais. E o mesmo acontece com o personagem do Peter Dinklage. Eu acho que ele é interessante, tem um motivo pra que as coisas aconteçam com ele, né? Principalmente com a origem dos jogos, mas assim, superficial. E eu queria ter visto mais profundidade desses dois, porque são ótimos atores interpretando personagens muito fortes. Em 2 horas e 45, eu acho que dava pra ter explorado mais esses personagens do que outros que simplesmente aparecem e você não sabe porquê. Tem uns aqui que você fala, nossa, que personagem chato, mata logo ele. Que preguiça. Mas uma coisa é certa, o filme ele deixa um saldo muito positivo. Ele tem uma história bacana, ele tem personagens interessantes, ele traz a origem de um vilão que é muito misterioso, muito enigmático. É um universo que tem muitas informações e que ainda tem muita história por vir. E aqui foi bem gostoso ver essa nova perspectiva dos jogos, como é contrastante o início aqui dessa 10ª edição com o que a gente viu em Jogos Vorazes em Chamas, por exemplo.
exemplo. Eu não me apaixonei por esse filme, eu acho que a duração dele prejudica demais a experiência, tornou a minha experiência muito cansativa. Eu não gostei do que acontece depois do ápice do filme, eu achei que o filme dá uma arrastada, os personagens começam a tomar umas atitudes que são bem questionáveis, em alguns momentos eles são muito inteligentes, de repente eles perdem toda essa inteligência e começam a cometer uns atos que você fala, meu, de onde você tirou isso? Eu vi alguns fãs ali dos filmes reclamando que não aparece a Katniss, que não aparece o Peeta, mas gente, o que se passa quando o presidente Snow tem 18 anos? Vocês acham mesmo que a Katniss ia aparecer nesse filme? É impossível, né? Até porque ela nem pensava em nascer ainda, nem a mãe dela tinha nascido, então não faz sentido você esperar que esses personagens apareçam, que eles sejam mencionados, já que eles ainda nem nasceram, não tem nem por que eles serem mencionados. E de 0 a 5, esse filme pra mim é uma nota 3. Ele entrega o que ele precisa entregar, ele passa do ponto por conta da duração, mas ainda assim é um filme que deixa um saldo positivo no final. Eu fiquei com medo desse filme simplesmente matar a história de Jogos Vorazes e ninguém mais se interessar. Não é o caso, pelo menos pra mim. Eu estou interessado pra ver mais sobre Jogos Vorazes. E eu acho que isso é o grande triunfo desse filme, é apresentar os Jogos Vorazes novamente pra quem já conhece Jogos Vorazes. Ah, Gabriel, mas eu gostei do filme, não concordo com o que você falou, isso e aquilo. Ok, eu fico muito feliz que você tenha tido uma experiência melhor do que a minha, e é isso mesmo. O importante é você assistir o filme para ter a sua própria conclusão, e eu espero muito que você tenha uma experiência melhor do que a minha. Então coloca aqui nos comentários se você gostou do filme, se você não gostou, o que você esperava ver no filme, que tem no livro e tal. Coloca tudo aqui, só tome cuidado com os spoilers, né, porque tem muita gente que ainda não viu o filme. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de Jogos Vorazes. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.